irmãos? Não sei se toda a gente consegue ouvir-me bem. Ainda bem. Não é a primeira vez que estamos a testar este microfone, então vamos ver se vai correr bem. Entretanto, se correr mal, temos de trocar de microfone. Ok. É uma alegria poder estar, e um privilégio poder estar aqui esta manhã convosco e também com as pessoas que nos seguem lá em casa. É sempre bom estar convosco também, quer estejam a ouvir agora, neste precisamente de manhã, ou mais tarde. Bom dia ou boa tarde para todos. Quero começar com uma pergunta. Quem é que aqui estava preparado ou preparada para a vinda do novo vírus, do coronavírus? Quem é que se sentiu preparado? Por exemplo, quem é que tinha álcool em casa? Álcool, boa. E máscaras? Quem tinha máscaras em casa? Ok, algumas pessoas tinham. Eu, por acaso, eu não tinha álcool, mas tinha máscaras. Eu lembro-me de, um ano antes, ter estado na casa do meu pai e visto algumas máscaras, porque ele é médico, e eu pensar, isto pode vir a ser útil um dia, deixa-me cá levar umas 10 máscaras para a minha casa. E depois ainda foi útil porque cheguei a dar algumas máscaras a familiares. E para o dia do vosso casamento? Para quem casou, obviamente. Estavam preparados? Não estavam preparados? Demorou muito tempo. Estes preparativos, não sei se quem se lembra, ou pronto, quem não casou não se lembra, mas pode imaginar os preparativos que isso envolveria. Ou para quando foste a uma entrevista de emprego. Já alguma vez foste a uma entrevista de emprego? Estavas preparado? Estavas pronto? Como é que te preparaste? Hoje vamos falar sobre estar pronto. A minha pergunta é se tu estás pronto ou se estás pronta. Mas hoje vamos falar daquilo que é o preparativo mais importante na nossa vida, que é se tu estás pronto para um encontro com Jesus. Estás pronto para te encontrares com Jesus hoje, amanhã, em breve? Vamos ver o que é que a Bíblia tem a falar sobre isto. Isto é algo que nós devemos pensar seriamente. Se nós estamos prontos, se nós estamos preparados para estarmos face a face perante o nosso Senhor. Que tipo de encontro com Jesus é que eu estou a falar? Quando nós falamos de ter um encontro com Jesus, podemos estar a falar de várias coisas. Será que tu estás pronto para aquele dia e aquela hora em que Cristo vai voltar novamente à Terra? Pode acontecer agora. Estamos à espera e a aguardar por esse evento. E pode acontecer a qualquer instante. Estás tu pronto para esse dia, para essa hora? Ou será que tu estás pronto para o dia e a hora onde o teu corpo te falhar, o teu coração deixar de bater e tu morreres? Tu partires para estar face a face com o Senhor Jesus. Estás pronto para esse dia? Ou até digo mais, será que também estás pronto para o dia onde estás a andar na rua e a vida de outra pessoa depender do que tu fizeres naquele momento? De tu puxares alguém que está-se a atirar para uma linha do comboio, ou alguém que se vai atirar de uma ponte, ou alguém que está em desespero. Estás tu pronto para esse dia? Para poderes salvar o desconhecido, o irmão? Ou estás pronto para aquele dia, ou aquela hora, onde aparece uma oportunidade e tu tens que fazer uma escolha. Fazer o bem ou fazer o mal? Seguir o caminho estreito ou o caminho largo? Estás pronto para fazer essa decisão? Estás preparado para fazer essa decisão, para escolher o bem? Ou também, quando estás a falar com um amigo, com um colega, e aparece uma oportunidade de partilhares o amor de Cristo, estás pronto? Estás pronta para partilhares o amor de Cristo às pessoas à tua volta? Irmãos, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados. E se tu estás a responder algumas destas perguntas, eu não sei se estou pronto. Eu não sei se estou pronta para aquele dia. Não sei se é o dia da segunda vinda de Cristo, se é o dia da tua morte, se é o dia de tu fazeres o bem, se é o dia de tu partilhares o amor de Cristo. Eu não sei em que áreas é que tu estás pronto ou áreas que tu não estás pronto. Mas hoje vamos olhar e vamos ver o que é que a Bíblia e o que é que Jesus tem a dizer-nos sobre isto. Quando o Espírito Santo escolhe para uma mensagem de pregação, estás pronto?
Eu penso que é a altura de nós pararmos e prestarmos muita atenção. Eu não quero ser alarmista, eu não vos quero colocar medo, claramente. Medo já temos de sobra hoje em dia. Mas quando o Espírito Santo fala à igreja e pergunta: vocês estão prontos? É a altura de parar e ouvir com atenção. Porquê é que eu estou a dizer isto? Olha, vou-vos dar um exemplo. Há 1 ano e meio atrás, na altura da Páscoa, portanto, Páscoa de 2019, no Sri Lanka. Quem aqui sabe onde é que fica o Sri Lanka? Onde é que fica, João? Ok, a Índia tem uma ilha a sudoeste, é uma ilha bastante grande ainda, que é o Sri Lanka. Então, nessa ilha, há 1 ano e meio atrás, um grupo de extremistas executou um ataque a 6 locais. Sabem em que dia? No dia da Páscoa. Escolheram cuidadosamente o dia da Páscoa, o domingo de Páscoa, para atacar 6 lugares. 6 hotéis, onde estavam a haver pequenos almoços celebrativos da Páscoa, e 3 hotéis e 3 igrejas. 3 igrejas como a nossa, que estavam a celebrar a Páscoa. 260 pessoas morreram. E quantas mais haveriam de ter ficado feridas? Uma das igrejas é uma igreja que é Zion Church, portanto, é a igreja de Sião. É uma igreja evangélica, como a nossa igreja. Morreram nessa igreja só 25 pessoas, porque foi no intervalo entre a escola dominical e o culto, e havia pessoas que estavam lá fora, e houve alguém, um dos irmãos, que viu que havia um rapaz estranho com uma mochila grande, e perguntou o que é que ele trazia ali. Ele disse: eu tenho aqui uma máquina fotográfica, venho fotografar a igreja. Não era nada disso. O irmão percebeu o que é que estava a passar e não permitiu que o terrorista tivesse entrado na igreja. Então o terrorista detonou a bomba à entrada. Só que à saída da igreja estava o grupo de crianças da escola dominical. E a grande maioria dessas crianças morreu nesse ataque. E eu estava a ouvir um podcast sobre uma organização internacional que se chama Open Doors, que trata muito com a igreja perseguida. E eu recomendo muito que os irmãos vão à procura deste tipo de recurso e ouçam o que é que os irmãos da igreja perseguida têm-nos a falar. Porque eles têm-nos a falar muito. Eles podem ser os nossos mentores espirituais. Eu estava a ouvir sobre os testemunhos destas pessoas, destas igrejas. E aquilo que eu não vou dizer tudo, desde a quantidade de pessoas que ficaram feridas, desde familiares que não compreendem, familiares descrentes, maridos descrentes que não compreendem porque é que as mulheres crentes e os seus filhos crentes morreram neste acidente e questionam Deus. Desde pessoas que têm chegado aos pés de Cristo, desde a resposta da comunidade cristã, muçulmana, hindu, toda à volta no próprio dia dos ataques, vieram apoiar. Há muita coisa para falar sobre este evento, mas eu queria focar uma coisa que me chamou a atenção. O Espírito Santo tinha, desde janeiro desse ano, e portanto isto aconteceu na Páscoa, em abril, tinha falado com o pastor para ele começar a pregar à igreja várias vezes sobre se a igreja estava pronta para ser mártir. Os testemunhos dizem que no dia do ataque, a escola dominical das crianças, que estava à porta, a pergunta foi exatamente essa: quem é que está pronto para ir ter com o Senhor Jesus? Todas as crianças que morreram levantaram a mão naquele dia. Não foi por acaso. Deus não deixa nada ao acaso. E o que eu quero dizer com isto, irmãos, é que quando Deus pergunta à sua igreja se estão prontos, é algo que nós devemos realmente pensar. Nós estamos prontos para um encontro com Jesus ou não? Estás tu pronto? Estás tu pronta para um encontro com Jesus? E estes encontros com Jesus, como eu já disse, podem ser de vários tipos. Mas estás tu pronto? A Bíblia avisa-nos vez após vez que nós devemos estar prontos. Em Tito 3:1 diz: recomenda a todos que estejam sempre prontos a fazer o bem. Estás tu pronto a fazer o bem?
Em 1 Coríntios 16, 13, o apóstolo Paulo escreve, estejam alerta, estejam prontos. Em 1 Pedro 3,15, ele diz, estejam sempre preparados para responder a todos os que vos interrogarem acerca da esperança que vocês têm. A Bíblia fala muito sobre estar pronto. Jesus também fala, e é sobre isto que eu venho focar hoje. Ele no capítulo 24 e 25 de Mateus, estes capítulos é basicamente Jesus a dizer, vocês estão prontos? E ele usa 5 ilustrações, 5 histórias. Algumas delas nós conhecemos bem, mas talvez nunca percebemos que estas histórias estão todas encadeadas uma à volta das outras e a mensagem é sempre a mesma. É a pergunta se tu estás pronto ou não. Vamos ver essas histórias. Vamos ver o que é que Jesus dizia. Em Mateus 24, 42 a 44, podem abrir, quem tem as suas Bíblias. Portanto, nestes 2 capítulos, Jesus fala cerca de 5 ilustrações sobre estar prontos. Vamos ver o que é que a primeira ilustração diz. Diz assim, estejam alerta, porque não sabem em que dia o vosso Senhor há de vir. Lembrem-se disto. Se o dono da casa soubesse a que horas vinha o ladrão, ficava de guarda e não deixava que lhe assaltassem a casa. Portanto, procurem também estar preparados, porque o Filho do Homem virá quando menos o esperam. A primeira coisa que Jesus está a dizer, nesta sequência de 5 ilustrações, é o quê? É que tu não consegues prever, nem controlar, quando o dia chegar. Tu não vais saber quando tu te vais encontrar face a face com Cristo. Quando tu tens um encontro marcado com Cristo, tu não sabes. Então tu tens que estar preparado. Porque pode acontecer agora, pode acontecer daqui a muito tempo, mas tu não sabes nem controlas, tens que estar preparado. Portanto, não consegues prever nem controlar quando este dia chega, o dia do encontro com Jesus. Uns versículos mais à frente, Jesus conta outra ilustração, que é bem conhecida de nós. Conta acerca de 10 virgens, 10 madrinhas de casamento, ou 10 damas de honor. Quem é que aqui já ouviu falar desta história? De 10 virgens, 5 são preparadas e 5 são descuidadas. Então eu vou só resumir a história muito rapidamente. Fala acerca de um casamento. Naquela altura os casamentos demoravam algum tempo e envolvia o noivo sair de casa dos pais, ir até a casa dos pais da noiva, buscar a noiva e voltar para a casa dos pais do noivo. E durante este caminho, que acontecia normalmente ao pôr do sol, havia uma função muito importante das madrinhas, das damas de honor, normalmente eram meninas virgens que ainda não tinham casado, que elas teriam que estar a acompanhar o noivo na procissão. Era a sua função. É a sua única... É a sua função no dia do casamento. Qual é a função de uma madrinha de casamento num casamento atual? É talvez cuidar das alianças, é garantir que a noiva tem comida, é garantir que a noiva não tem stress. Portanto, é importante a madrinha estar preparada. E o que é que seria o impensável de acontecer hoje em dia num casamento de uma madrinha? Vamos imaginar que a madrinha estava a levar um copo de vinho para a noiva, tropeça e cai e deixa o vinho cair no vestido de noiva branca. Imaginem o que é que isto era a acontecer. No casamento, a madrinha suja totalmente o vestido de noiva. Isto é o pesadelo de qualquer madrinha. Ora, naquela altura, o pesadelo de qualquer madrinha ou dama de honor era não conseguir cumprir a sua função corretamente. E a função dela era o acompanhar o noivo durante a noite. E Jesus conta aqui esta história de 10 damas de honor, mas 5 falharam nessa sua função. O noivo demorou um bocadinho mais tempo, elas adormeceram e quando chegou o noivo, elas acordaram e havia umas que não tinham trazido azeite suficiente para a sua lanterna, para a sua tocha, e então não conseguiram fazer a sua função de madrinhas. Então Jesus também está aqui a dizer uma segunda lição, que é, nós temos que estar preparados, porque o dia pode chegar a qualquer instante, mas também temos que estar preparados para o atraso.
para que não venha logo. Não é prepararmos e estarmos, agora, e depois não vem e depois desfalecemos. Não. Temos que nos preparar inteligentemente. Temos que estar preparados para o encontro com Jesus e estar preparados mesmo quando este encontro se atrasa. Então, o primeiro era que nós não conseguíamos prever, nem controlar quando o dia do encontro com Jesus acontece. E o segundo é que temos que nos preparar inteligentemente. Tens de te manter preparado mesmo na eventualidade de um atraso. Também nestas passagens, Jesus fala do servo bom, que quando o Senhor volta, é encontrado a fazer o que o Senhor tinha-lhe dito para ele fazer, a cuidar do resto dos servos, a dar-lhes de comida, a garantir que a casa está em ordem. E Jesus contrasta com o servo mau, que quando o seu Senhor vai embora, pensa, o meu Senhor deve demorar aqui um bocadinho de tempo, então começa a tratar mal os seus colegas e a embriagar-se. Isto é o que Jesus está a falar nesta história. E o que ele está a dizer é, o servo bom, ele estava preparado, porque quando o seu mestre chegou, o mestre encontrou a fazer o bem, em vez de encontrá-lo a fazer o mal. A minha pergunta para ti é, quando Jesus se encontrar contigo, face a face, ele vai te encontrar a fazeres o quê? Será que ele vai te encontrar a seres um servo fiel? Ou será que ele vai te encontrar a dormir, a tratar mal os outros, a usares mal aquilo a não cumprires a tua tarefa? Como é que Jesus te vai encontrar neste dia? Então, uma coisa útil para nós, o terceiro ponto é, nós devemos viver a nossa vida e fazer esta pergunta regularmente. Se Jesus chegasse agora, se eu me encontrasse agora com Jesus, isto já vimos que pode-se traduzir de várias formas. Pode ser porque Cristo voltará, a sua segunda vinda, ou pode ser porque tu morreste, ou pode ser porque chegou a altura em que Jesus se apresenta a ti e tu tens a escolha de fazer o bem, de salvar a vida de outra pessoa, ou de partilhar a tua fé. Quando este dia chegar nas tuas mãos, ele vai te encontrar a fazer o quê? Então, se tu pensares, se Jesus chegar agora, o que é que eu estou a fazer a cada dia que passa, então tu vais ser como um servo bom e fiel, que Jesus chega e encontra a fazer aquilo que ele o mandou fazer. Portanto, eu disse que eram 5 histórias. Nestes pequenos 2 capítulos, e já vimos 3. A primeira lição era que nós não sabemos e nem conseguimos controlar quando é que nós temos este encontro com Jesus. A segunda lição é que nós temos que nos preparar inteligentemente, quer aconteça agora, quer ainda se atrase. E a terceira é que tu tens que te perguntar, se for agora o momento do encontro com Jesus, como é que Ele me vai encontrar? Estás pronto? Jesus não para por aqui, Ele continua a dar-nos mais ilustrações sobre a importância de estarmos prontos para o dia do encontro com o nosso Senhor. E logo a seguir, Ele conta a parábola dos talentos, que muitos de nós já ouvimos. É aquela parábola onde há um senhor que tem 3 servos e a um dá 10 talentos, a outro dá 5 talentos e a outro dá 1 talento e vai embora. E enquanto ele está embora, ele demora-se. O que é que os servos fazem? Vocês conhecem bem a história. O de 5 e o de 2 ou de 3, bem, agora já não me lembro. É o quê? 10 e 5, ok. Boa, obrigado. Eles começam a usar os seus talentos, a multiplicar os seus talentos, a investir os seus talentos. Enquanto o outro, ele pensa, eu quero estar pronto para quando o meu mestre chegar, eu não quero ter perdido nada, então escondeu o seu talento que recebeu. E o que é que Jesus diz? Que o Senhor, quando volta, Ele reconhece aqueles que multiplicaram aquilo que Ele lhes deu, mas condena aquele que apenas escondeu. Curiosamente, o que escondeu, ele poderia pensar, eu estou pronto porque quando o meu mestre chegar, eu vou ter aquilo que ele me confiou. Mas Jesus diz que não, estar pronto não é estar numa posição de stand-by, não é estar numa posição parado. Estar pronto na tua vida e manter-te pronto é manteres uma atitude de desenvolvimento, de amadurecimento, de usar os talentos que Deus te dá.
Ou seja, o cristianismo não é tu estás salvo e agora já estou salvo, não preciso fazer mais nada. Não, aqui o que Jesus está a dizer é, se tu queres estar pronto, a vida cristã é uma vida de desenvolvimento, de amadurecimento, de largarmos o pecado que nos prende e de nos assemelharmos cada vez mais com o seu Filho. Uma vida de santificação. E é neste desenvolvimento, neste amadurecimento, que nós estamos a continuar a estar prontos. Não há jovem demais, nem há idoso demais que não possa continuar dia a dia a crescer, a amadurecer, a usar os dons que Deus vos deu. Ou seja, já vimos 4 histórias. A primeira é que nós não conseguimos prever nem controlar quando o dia de encontro com o nosso Senhor Jesus vai acontecer. A segunda é que nós temos que estar prontos para que, caso isso aconteça agora ou ainda se atrase. A terceira é que nós devemos nos perguntar, se Jesus vier agora, o que é que Ele me vai encontrar a fazer? E a quarta é que não é para ficares estagnado. Tens que usar e multiplicar os dons que Deus te dá. E Jesus está a falar sobre estar pronto nestas histórias, neste encadeamento de histórias. Vocês estão a perceber? Estar pronto não é simplesmente estar à espera. É estás a usar aquilo que Deus te tem dado na tua vida. A minha pergunta para ti hoje é, tu estás pronta? Tu estás pronto? E vamos ver a última história. A última história que ele dá nestes 2 pequenos capítulos. E agora eu vou ler Mateus 25, 31 a 46. E diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, estará sentado no seu trono majestoso, e todos os povos da terra se juntarão diante dele. Então, ele há de separá-los uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas das cabras. Porá as ovelhas à sua direita e as cabras à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita: venham, abençoados do meu Pai, venham receber por herança o reino que está preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e deram-me de comer. Tive sede e deram-me de beber. Era peregrino e hospedaram-me. Andava nu e deram-me que vestir. Estive doente e visitaram-me. Estive na cadeia e foram-me visitar. Então, os justos vão te replicar: Senhor, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que nós te vimos como um peregrino e te hospedamos? Ou nu e te demos de vestir? Quando é que nós te vimos doente ou na cadeia e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: saibam que todas as vezes que fizeram isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Depois dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos! Vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era peregrino e não me deram hospitalidade. Andava nu e não me deram que vestir. Estive doente e na cadeia e não me visitaram. Estes hão de perguntar também: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, ou com sede, ou peregrino, ou nu, ou doente, ou na cadeia e não cuidámos de ti? O rei então lhes há de responder: saibam também que todas as vezes que deixaram de fazer isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E para mim a última lição é a seguinte: no dia em que finalmente te vais encontrar com Jesus, tu vais ter a perceber que tu na realidade já te encontraste com Jesus muitas vezes. Tu pensas que só te vais encontrar com Jesus ali e Jesus está a dizer: não, eu estive a encontrar-me contigo o tempo todo, a vida toda. A pergunta é se tu estás pronto para o encontro com Jesus, ou seja, se estás pronto para estes encontros todos que vais ter na tua vida. Se estás pronto para encontrar-te com Ele e dar-lhe de vestir, e dar-lhe de beber, e visitá-lo, e cuidar dele, cuidar uns dos outros. Nós, ao longo da nossa vida, a nossa vida muitas vezes é normal, mas por vezes surgem decisões
surgem momentos que nós temos que tomar uma decisão. Por exemplo, estamos a conduzir e alguém precisa de ajuda do lado e nós temos a decisão, paro para ajudar ou não paro para ajudar. No outro dia eu e a Sara estávamos a andar e vimos alguém com dificuldades e vimos que havia, nós pensámos em parar, mas vimos que alguém já tinha parado e era um pastor nosso conhecido, amigo. E nós pensávamos, bom testemunho. Nós por acaso vimos-lo, mas ele podia muito bem também não ter parado, mas ele parou. Pergunta, irmãos, é se tu estás pronto ou se estás pronta para um encontro com Jesus. E Jesus está a dizer que este encontro com Ele acontece várias vezes. Ele diz que saibam que todas as vezes que fizeram isto a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizeram. Então, as 5 lições que Jesus nos dá, e estou a concluir. Primeiro, a pergunta fundamental é: estás pronto para o encontro com Jesus na tua vida? Primeira lição que Jesus nos dá: tu não sabes nem controlas quando este encontro vai acontecer. Segunda lição: tu tens que estar pronto para este encontro acontecer, quer aconteça agora ou quer se atrase. A terceira lição é que uma forma de nos ajudar a estar prontos é tu, todos os dias, momento a momento, perguntares: se agora Jesus se encontrar comigo, o que é que eu estou a fazer? Será que eu estou a fazer isso? Será que eu estou pronto para este encontro com Jesus? A quarta lição que Jesus nos dá é que não podes estar estagnado. Tu tens que estar a continuar a crescer, a amadurecer nos dons que Deus te dá, nos talentos que Ele te dá. Tens que começar a dar de ti aos outros, a servir aos outros e principalmente a amar os outros. E a quinta lição é que nós devemos parar, olhar, ver o outro que está à nossa volta, ver quem é que tem necessidades. Pode ser necessidades físicas, de comida, e há muita gente hoje em dia aqui em Vila Verde que está a passar dificuldades económicas. Pode ser tantas outras necessidades: solidão, doença, preocupação, ansiedade, depressão, opressão. Nós temos que parar, olhar e ver. Não podemos perder esta oportunidade de termos um encontro com Jesus e não estarmos prontos. Irmãos, vocês estão prontos? Vocês estão prontos para um encontro com Jesus? E vou acabar com uma história conhecida, que é a história do João. O João era líder de uma igreja e ele, infelizmente, a sua esposa morreu, faleceu. Isto é uma história que aconteceu há uns 300 anos. Não sei há quantos anos, mas é uma história verídica. A sua mulher morreu e ele ficou com a sua filha de 6 anos. E houve uma igreja nos Estados Unidos que o convidou para ele ser pastor. E o João na realidade chamava-se John. Ele era inglês. Então ele foi num navio para a América. E adivinhem qual foi o navio que ele foi? Foi para o Titanic. Ele era um dos passageiros do Titanic. Portanto, este senhor é o John Harper. Será que o John estava pronto? Será que ele sabia o que é que ia acontecer na viagem dele? Ele tinha um encontro com Jesus. E a verdade, a história diz-nos que ele estava pronto. Os relatos dizem que, quando aconteceu o acidente, a primeira coisa que ele fez foi colocar a sua filha, que vinha com ele na viagem, no barco. Nós sabemos que ele poderia, talvez, ter entrado no barco, porque ele era viúvo. Nós sabemos que havia prioridade das mulheres e crianças a entrar, mas havia algumas exceções. Houve alguns homens que também foram salvos durante o Titanic. Mas ele não quis. Ele abdicou desse ponto. Ele andou por todo o lado a perguntar às pessoas se as pessoas estavam prontas para um encontro com Jesus. E algumas pessoas diziam que sim, e outras pessoas diziam que não. E ele, no barco, ele falava de Cristo e punha-os prontos. Houve uma pessoa que rejeitou. Então sabe o que é que o irmão John fez? Tirou o seu colete salva-vidas e ele disse: olha, tu precisas disto mais do que eu. E deu o colete salva-vidas àquela pessoa que não queria saber de Cristo. Quando o barco eventualmente se afundou, os relatos dizem que viam o reverendo John Harper a nadar freneticamente entre pessoas e a perguntar-lhes: estás pronto para o encontro com Jesus? O John estava pronto para o encontro com Jesus. Há uma pessoa que
A primeira vez que o John foi ter com ele, disse que não queria. Não queria. Imaginem, no mar gelado, prestes a morrer, e perguntaram-lhe se estava pronto para conhecer Jesus, e a pessoa disse, não, não quero. Rejeitou. Então o John foi ao outro lado, mas ele voltou atrás. E ele perguntou novamente, estás tu pronto para o encontro com Jesus? E ele disse que sim. E ele aceitou Jesus naquela altura. E mais tarde essa pessoa foi salva e o John não foi salvo, morreu. Então essa pessoa depois deu o testemunho do que é que o John fazia. Sabemos nós lá quantas mais pessoas foram salvas pelo John naquele dia. O John estava pronto. O John estava pronto para o seu encontro com Jesus e ele estava pronto para o encontro com Jesus em todas aquelas pessoas, a ajudá-las no final da sua vida. A pergunta é, Jesus pode visitar-te em breve? Tu estás pronto? Estás pronto? Que Deus nos encontre prontos para a sua visita.